Olá, hoje eu vou gravar sobre Oséias 3, que diz sobre a longanimidade de Deus. E o capítulo começa dizendo: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aqui, o capítulo 3 inicia com Deus ordenando a Oséias a resgatar a sua esposa Gomer, ainda que esta esteja em adultério, com atos de amor e de forma graciosa, embora ela seja indigna desse gesto. Essa ação, esse modo de resgate, de forma metafórica, ela ilustra a grandeza do amor de Deus por Israel, que mesmo que não seja um povo não merecedor do cuidado divino, por se voltar e adorar a outros deuses, Deus o buscará novamente para si. Quanto à expressão, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, aqui mostra que o adultério cometido por Gomer, essa mulher infiel, não era um ato impensado, um ato de alguém que se deixou envolver por um momento de fraqueza, por um deslize, por um momento assim que de repente aconteceu. Não. Foi um ato pensado, um ato de alguém que cometia a infidelidade de forma premeditada, preparada para aquele momento e possivelmente o fazia por prazer. Isso porque ela preparava bolos de figo. Esses bolos de figo significam ofertas, manjares que eram preparados em adorações a outros deuses, aos Baalins. E isso mostra que os israelitas haviam assimilado intimamente a forma de culto e as adorações que eram feitas aos deuses pagãos. E o capítulo continua: Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer meio de cevada. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Nessa parte, mostra que Oséias foi e cumpriu a ordem dada por Deus, a ponto de se expor publicamente à presença de muitas pessoas desconhecidas e conhecidas, em um lugar de grande movimento, em um lugar em que Oséias abriu mão de sua imagem, da sua identidade, de um homem puro, separado, para ter apenas comunhão com Deus, para poder pagar um preço, um resgate de amor por sua esposa. Geralmente, esse lugar era feito em um comércio, em que vinham pessoas de várias nações circunvizinhas. E o preço que foi pago foi o valor da compra de um escravo. Após comprá-la, resgatá-la, Oséias lhe dá instruções que visam a sua purificação. Por isso que ele diz: por muitos dias completa a abstinência de relações sexuais, ou seja, as relações que uma pessoa que representa um adorador de outro Deus, o período em que ela deixa de adorar esses Baalins, de entregar o seu corpo a outro Deus
e visa também uma disciplina para um retorno conjugal de uma pessoa normalmente casada, de uma santificação, de uma vida diante de Deus. Nesse contexto, Oséias continuaria a demonstrar o amor por sua esposa Gomer, apesar da sua infidelidade. Importante frisar que a compra de Gomer por Oséias é uma representação em forma de metáfora da redenção que o primogênito do Senhor Deus no futuro, quando ele vier a este mundo, faria para resgatar o povo dos pecados que ele cometeu, o povo que é o motivo do seu amor. Oséias ainda aconselha a Gomer, sua esposa, a interromper a sua vida imoral de prostituição e corrupção pelos presentes de seus amantes. Quer dizer, aqueles bolos de figos, aqueles bolos de passas que eram feitos para darem oferendas em adoração. Tudo isso visando alcançar os bens que ela julgava alcançar desse Deus que era o seu adúltero, que ela deveria se dedicar somente a ele, e ele seria igualmente leal a ela, assim como Deus é fiel a seu povo. E continua o capítulo dizendo: porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui expõe que durante esse período probatório de separação, em que ela não deveria ter nenhuma relação com outros deuses, com outros homens, Gomer ilustra o tempo que Israel viveria no cativeiro, numa identidade política e religiosa abafada, ou seja, em que ela não poderia expor a sua identidade de povo de Deus. Até o dia em que Israel voltaria seus olhos a buscar pelo Senhor Deus e receberia uma completa restauração. Ou seja, Deus declara, assim como Gomer representa a época de cativeiro de Israel e depois a sua libertação, Oséias representa o amor de Deus pelo seu povo, e que ele, mesmo em e depois do cativeiro, continua e continuará sendo tratado como o Deus daquele povo e aquele povo como povo eleito do Senhor. Logo, essa disciplina em exílio seria redimida e ali ele experimentaria uma nova vida com o Senhor, o seu Deus. Desculpa pela tosse. Esse capítulo 3, a longanimidade de Deus, mostra que Deus, ele é amoroso. Mostra que Deus, ele está disposto a fazer o possível, o impossível, a pagar preço alto, a se expor perante qualquer que seja a pessoa. Ele não agirá apenas em oculto, mas ele fará de tudo para demonstrar o seu amor por aqueles quem ama, o povo de Israel, o povo que o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida.
aquele que criou para a honra e louvor de sua glória. Porque Deus é um Deus longânimo, um Deus que custa a irar-se, porque Ele dá tempo, Ele ainda espera que a pessoa mude de atitude errada que ela esteja cometendo e ela volte os seus caminhos para o caminho do Senhor. Ela volte o seu olhar para Deus. Eu espero que este capítulo 3 possa ter falado ao seu coração e que, se por acaso, por algum motivo, eu ou você estejamos andando fora do caminho, do propósito do Senhor, nós possamos lembrar que Deus é paciente e com um amor grandioso, Ele é capaz de tratar conosco a fim de que nós possamos nos voltar totalmente a Ele. Eu espero vocês para o estudo de Oséias 4, quando nós abordaremos sobre a corrupção geral de Israel, que vai falar por uma forma de uma forma mais detalhada, pormenorizada, quais eram as corrupções que Israel cometia. Mas mesmo assim, Deus ama Israel, Deus ama o povo dele, o povo escolhido, e está disposto a nos perdoar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Não se esqueça, vá no YouTube, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?